Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo o time do Fogart estão comigo o Luiz Eduardo e o Fábio Goldbach. Nesse episódio nós vamos falar sobre tratamento total a laser de safenas às veias das mãos e para conversar com o time nós trouxemos o Dr. Charles Esteves, que é autor de capítulo, professor de curso e mentor em flebologia, mais uma infinidade de títulos aí. Charles, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, Arthur. Obrigado, Fábio, Luiz. Então, um prazer estar com vocês aqui, um prazer mesmo. E vamos trocar bastante ideia para fazer o pessoal da vascular saber mais sobre o laser endovenoso e tudo mais sobre a carreira médica também, né? Segunda vez aí com o Dr. Charles já, né, Luiz? Começamos, foi só a introdução no congresso, agora a gente vai finalmente aprofundar e aprender melhor, né? Faltou tempo aquela vez, a gente começou a bater papo lá. Foi curto, né? Foi Porque a história é longa. E aí acho que as melhores informações ficaram para trás do microfone, que a gente ficou falando no bastidor. Falou, não, então vamos gravar um podcast junto, né? Não, com certeza, tem muita coisa para aprender aí. Parece que a nossa vida vai mudar hoje. É, cara, é isso mesmo. O Fábio já pegou o bloco de notas ali, ó. É um divisor de águas, cara. Divisor de águas. A gente tava conversando sobre mentoria e pensamentos e a gente atrai aquilo que a gente pensa, né, Charles? Você tava dando esses insights para nós. Isso é um fato. Você acha que é verdade isso, cara? Totalmente verdade. É. Tanto que eu falo para os meus mentorados, né, que se você começa a falar muito de trombose, você constrói uma de trombose. Né? Eu quero falar de aneurisma, aí vai ter aneurisma, o paciente ele vai, você atrai o que você está puxando. Você transmite, né? Tem muito isso na internet. Né? Isso é fato. Ainda mais agora que a gente projeta o que você quer, né? Você mostra na rede o que você quer mostrar. Então você consegue lapidar aí exatamente o que eu quero atrair. Será que se você ficar pensando, eu quero ficar cabeludo, eu quero ficar cabeludo? Então, mas hoje tem transplante. Né? Diminuir o nariz parece que tá meio complicado. O que você tá pensando, Fábio, para atrair, cara? Qual que é teus pensamentos? Tô pensando assim? que se o Luiz Eduardo Pagar quiser boleto, pagar fazer boleto. o transplante, e eu acho que ele deveria... Vamos trazer um cara para falar de transplante capilar, eu acho, cara. Vascularização do couro cabeludo e essa pegada. Eu só quero saber de onde que ele vai tirar o cabelo para botar. Isso que a gente tá lá, pô. Bom, e antes de começar aqui, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Vou falar do curso Bizu. Então, para você que vai prestar prova de título de especialista em angiologia, cirurgia vascular, ecografia vascular com Doppler ou cirurgia endovascular, não deixa de conferir o curso do Bizu. O material do Bizu no YouTube e no Instagram. O Bizu tem curso preparatório específico para cada um dos títulos e programa de treinamento para as provas da SBACV, material 100% atualizado com a bibliografia da prova, aula online em aplicativo próprio, banco de questão próprio, simulado mensal e professores 3 vezes titulados pela SBACV. Então confere lá no www.cursobizu.com.br. Você estava falando que você foi até banca de prova, né, Charles, no passado? Então, durante 11 anos, eu participei da SBACV na banca examinadora de especialista para ecografia vascular. Né? Então, nós começamos o título, né? Fanilda, eu, Domingos de Moraes, Engelhorn, Nostradamus, essa galera toda, a gente começou a fazer a prova, a gente se reunir para fazer as questões de prova. Então, todo esse modelo de prova que mudou um pouquinho, mas era meio já da prova escrita, aquela prova prática de computador, depois a prova prática hands-on, começou ali com a gente. Mas vocês aprendiam com quem naquela época, cara? O que era? 93 que você falou, né? Então, eu aprendi no INCOR, na USP, fiz com o Lázaro, né, Lázaro Molnar. Até lá, eu conheci, eu falei também, estava começando a fazer Doppler nessa época, eu a conheci nesse dia lá com o Lázaro. E foi assim, começando e lendo livros, né? E foi aprendendo. Então, para quem acha que o Charles é o cara da flebologia, esquece que tem um background aí por trás, né? Realmente. Conta pra gente essa trajetória aí desde o início, como é que foi? Então, aí eu comecei a fazer Doppler. Na época não tinha Doppler para vascular. Tinha só a palpação de pulso, né? O Dopplerzinho unidirecional ali e tal, não tinha mais nada. Aí surgiu o Doppler, eu comecei a estudar, ver os trabalhos, né? E também não tinha internet. Era só no artigo, era na revista mesmo. O paper era o paper. É o paper mesmo. Então é por isso. Agora entendo o nome. Então, aí eu comecei a seguir, fazer Doppler lá, comandar Doppler, mas o que rolava na época era só carótida e mapeava varizes, mapeava só com o dedo deitado, nem era em pé, sabe? E eu comecei a seguir ele, comecei a olhar, a estudar, aí fiquei com 1 ano,
um ano ali com ele, né? E nessa época eu consegui uma bolsa para os Estados Unidos também. Eu fui para Massachusetts General Hospital, fui lá para Albany Medical College, lá com Robert Leather, que era o campeão do enxerto in situ, né? E também eu fui para Baltimore, fiquei lá com o Frank Criado e o Keral. Não sei, nem trabalho juntos mais. Eu fiquei lá, eu juntei dinheiro na residência toda, porque meu pai não tinha dinheiro para me bancar. Com o que eu juntei, eu consegui essa bolsa, consegui uma carta e fui com o meu dinheiro. Eu passei quase um mês comendo misto de presunto e queijo e pão de forma. E suco de laranja. Esquema residente, assim, esquema estudante. Mudou muita coisa, né? Sim. Mas para mim foi muita valia. Lá eu vi como é que eles mapeavam veias, né? Como é que o Robert Leather, ele mapeava a safena e até onde tinha as tributárias e a perforante para poder ligar, para não dar as fístulas no enxerto in situ. Então ali eu aprendi como é que ele mapeava. Isso não tinha no Brasil. Cara, e a qualidade do aparelho naquela época, o que você acha? Bom, Era igual o que tinha na USP já no INCOR. Era o Philips, que era o... Ali mais, muitos anos. O aparelho que tinha, mas era um aparelho bom. Que eles tinham Modo lá. B, assim, bom. Era a imagem boa. mas fazia cor, Doppler, Já pulsada. tinha o colorido, já tinha. Né? Mas era meio quadriculado. Sim. Tinha muito pixel. Né? Tipo um Atari. É. O cara jogando um Atari. Mais assim. lag, assim. Não, lembro que era o Philips, era o... tinha um negócio que chama CVIQ, Color Velocity Imaging. Era uma tecnologia que a Philips tinha criado e tal. Depois a Philips comprou a ATL, a Philips comprou a HP, né? Então a Philips hoje ela é uma junção de várias empresas que ela foi comprando a tecnologia. Né? Quando você pega hoje aí um Affine 70, um EPIC da Philips, são essa junção de todas as tecnologias aí. Que isso eu vivenciei tudo, esses anos todos de Doppler. Né? Então, você perguntou sobre Doppler, e eu comecei a dar curso de Doppler, porque não tinha não tinha onde aprender, não tinha quem te ensinasse. Eu dava curso teórico, curso prático, né, para muito vascular de Brasília, que eu ensinei muito vascular de Brasília, algum de São Paulo também, eu dava curso ali. Ele começou a minha carreira de ensinar, dar aula em congresso, começou por ali, porque o Doppler me alavancou nesse sentido. E você tinha comentado com a gente que você começou muito com Doppler de fístula, na verdade, totalmente fora ainda da flebologia que você está hoje. Então, aí na época, ninguém fazia... Outra coisa interessante, o Doppler renal, ninguém fazia Doppler renal. Ninguém fazia, nem vascular, porque a gente fazia perna, né? E eu comecei a me treinar, eu sozinho aprendi a fazer o Doppler abdominal. Eu li os livros, comecei a fazer, não fiz curso. E comecei a treinar minha mão e aprendi a habilidade de fazer Doppler renal. Então, em Goiânia, eu virei referência no Doppler de artérias renais e, por consequência, os nefros mandavam treinar as fístulas para mim. Uma coisa foi levando a outra. Então, eu não fazia fístula, a cirurgia. Eu fazia ultrassom, mapeamento pré e o pós. E eu aprendi a fazer o exame, detectar estenose. E eu tenho 3 capítulos escritos naquele manual de ecografia, Sim, da família e tal. Conversando. Eu tenho capítulos ali, são capítulos até hoje, são referência para muita gente. Cara, e nem faz tanto tempo assim, né? Olha como a medicina muda, cara. É impressionante, né? Não. Tipo, hoje o cara que entra na residência de cirurgia vascular, ele tá em contato com o Doppler. Você pensar que não tinha um Doppler no teu exame físico, entre aspas, digamos assim. Como é que você operava essa fena? Como é que você vai operar? Era palpação, né? Que é sinal teste dos teste do garrote, era ali. É moderno isso, né? Teste do garrote. A ausculta da junção safeno-femoral. Alípio Correia Neto, né? Tá ligado? Salva aí. Tal. Que loucura isso, cara. Imagina nem faz tanto justificar tempo. uma cirurgia. Não, vou tirar só essa fena porque não eu escutei aqui eu senti que tem vou ter que tirar. É meio mágico, cara, assim, é meio... E assim, uma coisa meio mística. Tem o estetoscópio indo na inguinal, depois indo pro tórax, depois vem pro pescoço, né, cara? E daí onde é que você... Por isso que eu não uso estetoscópio, entendeu? Ah, entendi. E onde é que a flebologia entrou na tua vida, cara? Então, o que aconteceu? Eu fazia... o Doppler, na época, teve aquele boom. Né? Porque ninguém fazia Doppler, todo mundo começou a aprender a pedir Doppler, porque os médicos não sabiam nem pedir Doppler, nem solicitar o exame. Então, eu peguei a época de ensinar os médicos até a solicitar o exame. Né? Começou a ter uma demanda grande de exame, pagava bem. Né? Pra você ter ideia, quando deu o plano real, eu ganhava da Unimed $200, que era R$200 por exame. O que é um exame? Era uma perna? Era uma perna. Um código, por exemplo. Um código. Só que esse código nós criamos também.
Porque Nossa, não existia Doppler, não Sim, existia do código zero, para zero. isso. A Fanilda falou isso pra nós, eu acho. É quase o que a Intermédica tá te pagando lá. É mais ou Quantos menos. catéteres você precisa passar, Fábio, pra ganhar isso daí Quantos hoje? pigs? Eu conto tudo Eu em pix. lembro, Arthur, que eu ganhei tanto dinheiro com Doppler que um dia eu peguei lá em casa um bolo de dinheiro e comprei uma Cherokee 0 km Cash. em cash, no cash. Era a época do Collor, né? Que começou a vir carro importado, Aham. que era tal, eu comprei uma Cherokee. Uau. Hoje, Não, e assim, legal, porque era $200 em 94, ou seja, que o real tinha uma valorização muito maior, né? Exatamente. Se hoje em dia O cara R$200 já seria uma fazia grana... um Doppler e levava os filhos pra Disney. É. Essa era a conta. não, pra você ter ideia, hoje a Unimed não paga R$200 no exame de uma Imagina. perna. Não paga. Não paga, E a segunda tem a porcentagem de desconto ainda, né? tem desconto, entendeu? E aí, só que uma coisa que eu fiz foi assim, muito colega deixou a vascular para só ficar com Doppler, porque pagava bem. É e tentador, né? E a cirurgia ficou de lado. E eu não, eu fazia as duas coisas juntas. Acho que isso foi uma coisa que me garantiu eu chegar na flebologia. Entendeu? E eu já o que eu pensava, poxa, se eu tenho um ultrassom, já vejo a veia, por que eu não posso usar o ultrassom para me guiar para Tratar essa achar uma veia, tratar uma veia? Só que não tinha laser, né? Era tudo safanectomia, era... Então eu criei uma técnica chamada safanectomia minimamente traumática. Que eu criei essa técnica. O que era? Dentário anestesiado, abria a crosta e eu não ligava os tributários, eu tirava elas, as tributárias. Eu tinha lido um artigo, né, que falava que se você retirasse tributário, não deixasse nenhum coto ali, tinha menos neoformação vascular. E comecei a fazer a... Secava ela e ligava lá em cima. Não, Uma eu ia puxando até ela sair. Então saía uma veia Legal. longa assim, ó. Entendi. Eu ligava ali a acessória medial, né? A safena anterior, a acessória posterior mudou o nome, né? E a circunflex, epigástreo, eu retirava Puxava. tudo. Puxava tudo. E o que eu fazia? Eu passava o flebo extrator de cima para baixo, guiar para o ultrassom na sala, certo? É moto B mesmo. Que ano que era isso, Charles? Isso foi 2008, né? 2006, 2007, né? Que 2007 eu comecei a fazer laser endovenoso, 2007. Aí eu comecei, eu seguia, eu comecei a guiar o meu flebo extrator para guiar o ultrassom. Aí um dia apareceu, aí comecei a fazer laser endovenoso, depois eu conto a história do laser, como é que foi na minha vida, começou. Mas o meu primeiro caso de fazer um dos primeiros casos que eu fiz laser foi interessante. Uma paciente jovem, muito bonita, que tinha uma safena do lado esquerdo, fora do compartimento, e do outro lado era a safena no compartimento. Eu queria fazer laser nela, nas duas, só que eu sabia que ali eu ia queimar aquela veia e dar uma fibrose ali e tal. Aí eu usei numa perna esquerda a safanectomia, mas aí o que eu fazia? Eu fiz contumescência. Então eu descobri que eu podia tirar a safena e lavar o túnel, para não dar nenhum hematoma, nenhum sangue, nada. Então ficou o túnel limpinho, sem nenhum coágulo da safena, quase igual do laser. Aí eu comecei a fazer Você desse comparou jeito. na mesma paciente as duas técnicas. O resultado é maravilhoso. Podia bater na coxa, não dava nada. Sem dor. E nessa época, nessa fase, na verdade, já era assim, você já estava pensando, não, vou me dedicar só à flebestética. Quando foi que teve esse estalo, digamos assim? Então, com o ultrassom, o consultório estava, como diz, o retorno é venoso, né? Então, o consultório estava bombando de veia, né? Muita veia. Eu fazia arterial aberto. Aí eu fui fazer o curso de endovascular com o Hazuki. Fiz o curso com ele, fiz a prova de título, passei na prova de título. E aí comecei a querer... Lá no hospital tinha já endovascular, com um grupo bacana lá, até com meus amigos. Eu percebi que não era para mim aquilo ali, de ficar ali esperando sala e tal. E eu fui me dedicar, então, à veia e comecei a dedicar, então, a técnicas minimamente invasivas. E eu, como diz, eu abracei o laser endovenoso nessa época, Isso então, 2006, 2007. 2007. Você já estava no mercado há um tempo já. Já estava já. Comecei em 94 a trabalhar. Então, aí em 2007 eu comecei a fazer meus casos de laser endovenoso, então que todo mundo era contra o laser endovenoso. Ah, isso não funciona, não vai dar certo e tal, né? E eu persisti ali. Quem foi meu mentor de laser endovenoso foi o Luiz Marcelo Viarengo, que está em Jundiaí, né? E o Guilherme Meireles. Eles já faziam laser endovenoso com anestesia local, naquela época já. Só de safena.
Então, eles me ensinaram, então eu comecei a fazer e fui pegando movimento, pegando experiência. Cara, e você... Bom, óbvio, você acertou a mão, né? Hoje o mercado está extremamente aquecido e profissionais que nem você, que já estão no topo, se beneficiam ainda mais de quem está entrando. Mas você conseguiu ter essa visão ou foi uma jogada de sucesso? Assim, porque às vezes o acaso nos leva a situações de sucesso. Por exemplo, quem já tinha curso online, na pandemia se deu muito bem. Foi o acaso. Exatamente. Às vezes a pessoa não viu isso, mas você conseguiu ver essa tendência de mercado? Porque teve uma época que o arterial era tudo, né? Só rolava arterial. Tinha arterial e varizeiro, né? Até um termo pejorativo. Era meio pejorativo. Então, que era. operava variz na residência, você pegava o resto, né? Ia ajudar um professor ali, aqui, não tinha movimento. Na minha residência tinha cirurgia de variz, né? Mas era muito pouco em relação ao arterial, muito pouco. E era de madrugada, depois da 5ª amputação do dia. Era o fim, ninguém né? aguentava mais. Não tinha muito movimento, então, assim, na residência. Mas eu tinha eu era meio obcecado com a estética. Não ter cicatriz, não deixar marca. E, por exemplo, eu vi o pessoal falando de bisturi. Usa lâmina 11. Não, pega aí uma agulha, um bisturi oftalmológico. E o que eu descobri? Descobri que eu pegasse uma agulha rosa ou um scalp 19 e fizesse uma incisãozinha a 30 graus de inclinação, ao lado da veia, não dava marca. Zero cicatriz. Zero. Isso eu levei no congresso, lá do Rio de Janeiro, um pan-americano, e um colega disse, nossa, Charles, você virou a chave, porque realmente o corte de bisturi, por melhor que você seja, fica uma marquinha. Fica uma marquinha. Com essa técnica não fica marca, é zero. Por quê? Porque você não abre a pele, você só faz uma... Como é que você fecha a Angulação. marquinha depois da fleboextração? Você cola um adesivinho? Cara, hoje eu não colo nada. Hoje eu uso um microporezinho, Tá. micropore, né? Então eu mudo aquele Stereo strip? não, aquela faixa de fisioterapia, me chama aquela... O kinésio o kinésio tape. tape. Sérgio Tape, que estou usando Tape. agora. Mas para fechar o buraquinho... Porque o buraquinho é muito pequeno, Aham. muito pequeno, né? Então não fica marca nenhuma, nem com endolaser hoje, que eu faço tudo com laser, nem só com o furo do gel, que é maior, né, do gel 16. E chegou algum momento assim, Charles, que você se posicionou e falou, a partir de agora eu não faço mais arterial, eu não faço mais Doppler para fístula, o meu negócio está aqui e esse é meu business? Então, aí em 2011, um pouquinho antes, né, eu comecei a fazer um mestrado, lá com o Pita, o pessoal que era da Unifesp, né, a gente fazia mestrado, e nas nossas reuniões pós-mestrado, a gente tomar um vinho ali com o pessoal, e começava a perguntar dicas de varizes. E eu dava muita dica. Olha, faz isso, a história da agulhinha inclinada, né, de como fazer a punção, tudo eu ensinava ali. O pessoal, pô, você não monta um curso. Eu já dava um curso de ultrassom com o Domingos de Moraes, a Fanilda, lá em Londrina. E na época eu lembro que o pessoal do Evas hoje era monitor naquela época. Eles eram monitor ali. E eu falei assim, Domingos, vamos montar um curso de fazer procedimento guiado por ultrassom, que hoje eu tenho feito laser, tudo com ultrassom e Quando tal. você montou o curso, então, você ainda fazia ultrassom, ainda fazia um pouco de Fazia arterial? tudo, fazia tudo. Tá, É né? engraçado, a gente estava conversando, né? Porque o pessoal que vê o cara lá em cima, numa clínica bacana, que tem um pool de paciente, acha que é assim, fácil chegar lá, né? Já pensa, é muito imediatista. Ele né? escolheu Fala, então eu aquilo e vou chegou. ter um Instagram forte e vou chegar lá, né? Mas esquece que não é tão simples assim. Não. Então o cara tá há 2 anos, a gente estava conversando isso antes. O cara tá há 2 anos, 3 anos no mercado e não chegou lá ainda e acha que não tá indo bem, ou acha que tem alguma coisa errada. E não é isso, né? Tem um caminho, né? Também, tem um Por mais que caminho. hoje em dia a gente vê que tem muita gente que às vezes o marketing às vezes fala mais alto do que a qualidade ou o sucesso profissional, mas não é bem assim. O cara, para realmente chegar lá com uma base sólida e uma carreira sólida, tem um trajeto. Tem um É uma trajeto. escada, né? Não adianta você querer pular etapas, na verdade, Exatamente. né? Talvez um grande desafio dos colegas novos hoje é isso, né? Então, a gente tem a mentoria que a gente faz na clínica lá, eu tento encurtar essa jornada do colega. Em vez de ficar 20, eu fiquei 15, 20 anos construindo essa história minha. Eu posso encurtar, porque eu falo, não faz isso, é assim que funciona, isso não funciona. Então, a gente tenta hoje acelerar o crescimento do colega na mentoria. Cara, Essa ideia. eu escutei falar a primeira vez do curso Master, eu era R3 de cirurgia vascular, e aí um assistente da Unesp foi pro Goiás fazer o curso com vocês. E aí ele voltou assim com umas ideias meio disruptivas para uma escola muito tradicional, assim. E aí eu gostava de escutar as coisas que ele estava falando, assim. E aí, quem que te ensinou isso? O Charles, lá de Goiânia e tal.
E aí teve uma situação, cara, muito, muito legal, assim, porque ele foi dar o cartão dele para uma paciente. E aí acho que ele usou uma técnica que vocês ensinavam lá, de dar mais de um cartão, um Isso. cartão bem apresentado, e ele falava assim, olha, esse cartão com o meu telefone é para a senhora, e aqui tem mais 3 para alguém que você ache que precisa de um tratamento vascular. Exatamente. E aí eu escutei isso, eu falei assim, cara, que puta insight, né? Porque ele tá utilizando da melhor ferramenta de marketing, que é o boca a boca. Boca a boca Sim. e indicação, né? E aí eu escutei falar isso do curso Master e falei, cara, um curso que ensina mais do que a própria técnica de... Acho que vocês entregavam isso lá, né, Então, cara? o curso Master, nós somos pioneiro, eu falo na visão 360, que não é só ter a técnica, né? Então, o Robert, que é um irmão que eu tenho, um grande amigo, ele já tinha essa ideia do marketing. Só que o marketing era outdoor, era revista, não tinha Instagram, não tinha nada de rede social, né? Então, era o boca a boca. Então, nós tínhamos que encantar o cliente e fazer ele nos indicar pelo boca a boca, que é o que tínhamos. Ou então, fazer um marketing de outdoor e tal. Então, nós tínhamos começou no primeiro curso nosso, em 2011, já tinha um módulo de marketing. Dentro do curso. Dentro do curso, né? E os outros, depois eu tinha um curso do Evas, que já tinha 2 cursos, eu tinha o nosso e do Evas. Do Evas não tinha marketing. Era só técnica e teoria e tal. O nosso era muita prática, hands-on, tinha o marketing, tinha muita teoria também, que era quase a manhã de teoria, metade da tarde de teoria e muita prática. E tinha um dia que era só de marketing. Esse marketing foi evoluindo, todo curso tinha evolução, porque tudo foi evoluindo, né? E qual que é a nossa ideia do marketing? Era que o médico, para ele se vender, ele tinha que estar bem. Ou seja, então nós cutucávamos assim, ele tinha que estar bem com a família dele. Então a gente falava muito da vida familiar, do convívio familiar, esposa, filhos, né? Falava muito também da saúde, cuidar com a saúde, o autocuidado, né? Com a vestimenta, como você se vestir, né? Então tudo ensinava naquela época já, e também a técnica. Então o colega, às vezes ele tinha técnica, mas não tinha todo esse... O marketing, ele estava desagregado do marketing Cara, dele. você acha que vocês foram mal vistos naquela época por causa disso? Porque hoje muito se fala disso, né? Pô, a galera paga cursos para aprender a apresentação Oratória. pessoal, oratória, linguagem não verbal. E vocês estavam falando disso há 12 anos atrás. E tinha colega que na aula de marketing saía da sala. Ah, não, sei não. Então chegava tarde, ia embora mais cedo. Era Entendeu? igual plenária de veia em congresso, alguns anos atrás. É né? verdade. Sempre Já fazia, inventou, fracasso, né? né? A salinha do canto. né? Era sempre a segunda, a salinha que tava vazia. Elástica compressão, quem que ia naquele negócio? Você vê como A as gente coisas ao são contrário. dinâmicas, né? Como o mercado é dinâmico, enfim. Teve um congresso brasileiro, que foi em Florianópolis, que nós tínhamos um stand e conseguimos uma sala para dar um mini curso master. Então, a sala tinha 200 vagas, né, 200 assentos lá. Aí foi o primeiro congresso que teve flebestética desse jeito. Nunca havia tido. Aí não cabia na sala o pessoal. Disputava o lugar. E a sala arterial do lado estava vazia. Já era a virada do mercado. Começou Né? a virar por ali, sabe? Talvez fosse, um pouco antes disso, fosse o azarão da vascular fosse a veia, né? Onde vocês acham que é o azarão hoje em dia? Assim? Porque, claro, que a todo momento tem oportunidades. Você A gente olhar... tira o linfático de jogo ou pode Não, põe considerar o linfático, porque você olhar de forma retrospectiva, é claro, 80% do mercado é varize. Por que ninguém falava sobre isso? Um puta mercado de técnica, O pessoal estava acomodado com o tratamento de Mas 50 anos atrás. faça agora o inverso, né? E tente prospectar para o futuro. Onde que vocês acham que está a grande oportunidade hoje de mercado na vascular? Acho que até isso um tem tempo que pensar. atrás era o tratamento do renal crônico. Estava muito estagnado, mas agora as pessoas já viram que existe um mercado aí em cima e está crescendo muito. Esse foi o boom mais atual, eu acho. O do renal crônico mesmo, exatamente. Você A consegue gama de pensar opções. numa grande oportunidade assim, futura, Charles, para nossa audiência? Assim? Na Óbvio, parte, veia... na parte de veia, Não, na parte de Geral. vascular. A gente teve o momento da arterial, a gente teve o momento da veia, talvez a gente esteja vivendo isso, né? O que será que o futuro guarda para nossa especialidade? então, acho que o que guarda agora talvez seja a engenharia. A engenharia para você tentar, tipo, tratar uma artéria e não dar uma restenose. Né? Porque o desafio do endovascular hoje é a restenose. Né? Tanto no renal, na veia também.
tudo tem restenose, porque a doença está ali, né? Então, você tentar frear aquela doença. O desafio está por aí, né? Varizes. Por que varizes... varizes volta, né? Que volta. Aqui, outras surgem. O que fazer para não surgir varizes novas? Também é um desafio. Eu acho que nessa... Muito aquela parte também que o Ramaciotti, eu acho, fala. A gente teve aquela entrevista com ele no congresso também, que ele falou que os novos anticoagulantes que estão vindo aí, na verdade, vão ser inibidores específicos para você ser cada vez mais individualizado para cada paciente e talvez algum remédio que iniba, na verdade, a aterosclerose, né? Então, assim, você cada vez menos intervir e fazer coisas mais específicas para a pessoa. Acho que a tendência mais clínica, talvez mais angiológica. Vai passar por tecnologia, não tem jeito. Não tem como. Não tem como, não. Você vê, você faz uma angioplastia hoje, uma recanalização, você punciona a pediosa, você abre tudo, cara. Antigamente, nem se imaginava, né? Nem se cogitava a O Dr. possibilidade. Charles estava lá no IANSP fazendo... Temporo pedioso, safena Eu magnifito. fiz revascularização fêmuro-társtica lateral. Artéria da unha do dedão, do pé. Entendeu? Fêmuro genicular medial, a gente fazia na residência. Hoje... Eu acho que a virada também pro venoso tinha muito isso. Pô, você foi lá e falou, ó, hoje eu fiz um bypass fêmuro-genicular. Aí o cara, pô, hoje eu arranquei uma... Era menos glamuroso, talvez, porque a técnica do venoso também não tinha desenvolvido, né? Exatamente. Quando começou a chegar o laser, começou a ampliar a gama de opções, pô, o cara fala, não, você tirou a veia? Não, peraí. Eu consigo funcionar, vou acompanhando, eu faço o laser, eu queimo, não agregou tem corte, muito valor, né? o paciente recupera rápido, fala, opa, esse é o mundo mais legal. Né? Assim, a técnica fica mais sofisticada, fica mais elegante. É melhor para o cirurgião, o paciente tem benefício, você consegue vender melhor aquele tratamento. Então, assim, isso é muito atrativo. Eu tenho certeza que vai passar pela tecnologia também. Assim. Na parte arterial, eu acho que parte de recanalização vai ser feita por software e por inteligência artificial, junto com ultrassom. Tem robô já no mercado, né? Cada vez menos radiação, né? Cada vez menos radiação. O robô ele ainda não desempenha bem, mas a hora que a inteligência artificial estiver no robô, eu acho que vai rolar muito. E na veia, com certeza. E tentar inibir a recorrência da doença, né? Porque a gente opera pacientes a cada 8 anos com recorrência de doença. Não as que foram maltratadas, as que foram bem tratadas, mas às vezes acontece. Ô Charles, e ainda na tua trajetória, tudo isso te deu muita notoriedade, né? No Brasil e fora do Brasil, cara. E aí você chegou até Londres, lá numa parceria internacional, que me gera pessoalmente uma curiosidade tremenda, assim, porque estou falando aqui do Mark Whiteley, que eu sei que vocês têm contato direto. E esse cara, ele é muito famoso, ele é muito polêmico, né? Ele tem 2 mundos ali que amam ou odeiam ele. Queria saber de você como você chegou até lá e essa parceria que vocês têm. Então, no laser endovenoso, ele tem muito artigo no laser endovenoso. Então, eu sempre li muito artigo dele, da termoablação, e eu queria muito conhecê-lo. E nós fizemos um congresso, né, que foi aqui em São Paulo, né? O congresso chama CIF, Congresso Internacional de Flebologia Estética, que foi em 2018. Foi 2018 esse congresso. Foi isso mesmo. E eu queria trazer alguém de fora que não tinha vindo no Brasil ainda. E o Mark White não conhecia o Brasil. Ele não conhecia. E eu tinha vindo no congresso, que tinha um congresso europeu, que era em Porto, lá em Portugal, que ele dá uma aula. Eu só vou lá em Porto chamar o Mark Whiteley. Só que eu nunca tinha visto o Mark Whiteley, só naquela fotinha. Levou a fotinha que ficou comparando. Aí eu pensei, bom, é um cara... Cara crachá. Ele é branco e tal, meio gordinho e tal, né? E aí tinha uma roda, lá no congresso, foi interessante, tinha uma roda, e eu tava assim, meio que encarando um cara que tava na roda de conversa. Tua missão era essa. Nessa roda, estava lá. tava o Armando Mancilha, que era o presidente do congresso, tava o Nick Morrison, tava esse cara gordinho, que eu não sei quem que é, e eu achando que era... Aí eu cheguei perto assim, e o português, né, o Mancilha, me encarando assim, tipo assim, ó... O que você quer, né? E eu, tipo assim, tudo bem e tal. Aí eu entrei na roda, comecei a conversar ali. Aí eu vi que no crachá que não era o Mark White. Aí eu fiquei meio próximo do Armando Mancilha. Olha como que as coisas acontecem. Aí eu disse, ô, professor Armando, aí eu entrei, eu sou Charles Esteves, sou de Goiânia, sou do Brasil e tal, vamos fazer um congresso lá em São Paulo. O senhor aceita participar do nosso congresso? Não aceito. Aí, ele nem estava na minha lista de convidado, mas como ele era presidente do congresso, pô, não era um cara qualquer. Você já tinha entrado na roda, né? Agora na vou ter que roda, convidar, aí, né? Chamei o o Mancilha. mínimo, né? E o Mancilha hoje está em todos os congressos brasileiros.
Inclusive vai estar agora no Rio Grande do Sul, aquele do Flebologia, né? Vai estar agora de novo lá. Mas começou vindo com o nosso congresso. Aí aí eu fui no banheiro, sabe do banheiro que você contou agora do Frank Frank Vitti. Vitti? Quem vinha do banheiro? Eu olho, Marco Whiteley. Puta, será que ele lavou a mão? Né? Ah, vou cumprimentar, vou ter que cumprimentar. Aí eu falei assim, Marco Whiteley e tal. Eu me falei assim, não, então me manda um e-mail. E aí eu mandei um e-mail Não, para ele. conta aí como é que foi a abordagem. Não, Porque eu não consegui abordar o Frank aí- Vitti. Eu sou, sou Vai que Marco, você tem né? uma próxima. Ô, Marco, eu sou Charles Esteves, sou do Brasil e tal. E eu admiro muito o seu trabalho, te acompanho nos seus artigos. Ah, tal. Ele é muito, muito educado. É aquele um lord, né? O cara é inglês. E ele, não, tal, me mandou um e-mail, né? Comigo pro congresso. E ele, no mesmo dia, já respondeu aceitando. Olha que maneiro. Então, isso foi nesse congresso, 2018. 2018. Aceitando para vir ao Brasil. Para o Brasil. Aí tá. Eu já fazia o laser para veia frontal. Já fazia, já. E tá. Aí no outro ano, no ano do congresso, foi 2017. No ano do congresso, 2018, ele tem um congresso lá em Londres, que é o College of Flebology, que ele fundou talvez essa rixa com ele, porque ele criou uma sociedade, um colégio de flebologia, chama College of Flebology. Então, um congresso dele, né? Chama COP, College of Flebology. Então, eu vou no congresso dele para prestigiá-lo nesse congresso e também para fortalecer o relacionamento. Eu fui no congresso dele. E ele está dando uma aula de veia da testa, que ele fazia flebectomia. Olha Sabe? aí. Eu levantei, disse, professor, eu sou Charles Esteves, do Brasil e tal. Eu tenho muita experiência, eu tinha 20 e poucos casos só, mas para mim era muita experiência. Com essa técnica e tal, eu faço com laser. Ele falou assim, não, isso não funciona. Aí eu falei assim, não, funcionando, não, que ele acreditava que na crença dele, para ter uma termoablação perfeita, tem que ter uma destruição transmural. Eu concordo com ele. Só que essas veias são finas. Veia de face, a pele é fina, não é igual a safena, que é grossa. Então, da minha experiência em tratar tributária, eu já sabia que eu conseguia fazer uma ablação com baixa energia. E eu transmitia esse conhecimento para a veia da face, né? E eu falei, não, professor, mas a ideia não é só fechar a veia, é você tirar a complacência dela. Porque essa veia, ela dilata e fecha com emoção, com esforço físico, com sorrir, abaixar a cabeça. Então, é uma veia que ela murcha e dilata. Então, se eu tirar a complacência dela, já tira o aspecto já que incomoda as mulheres, que é aquela veia alta. Então, eu fazia, comecei a fazer, com baixa energia, muitas vezes a veia nem fechava. Eu fazia ultrassom, ela estava aberta, mas ela não tinha mais a capacidade de dilatar. Então, eu resolvi o problema do paciente. É igual a veia de mão também. Às vezes você fecha, você diminui a complacência, a veia não fecha, ela passa sangue, mas não fica dilatada. E ele não acreditou, não, tal. Aí, quando ele veio no congresso, aqui do Brasil, no CIF, eu mostrei, dei a aula e ficou doido com a aula. E começamos a trocar ideia e tal. Aí ele me mandou uma paciente de Londres, me veio de Londres para cá, foi para Goiânia. Eu fiz um atendimento VIP, busquei no aeroporto, levei ela no hotel. Ar-condicionado portátil. Tudo, né? Goiânia precisa de Londres aí. E eu fiz esse caso dessa paciente, né? E começamos essa parceria nossa e nós fomos publicando a técnica. Aí, eu ensinei que ele fazia, ele também começou a fazer a técnica lá em Londres. E nós patenteamos a técnica, então ela é patenteada em Londres, na Europa e também nos Estados Unidos. É patenteada. Isso 2019, 18. Foi agora, recente, antes da pandemia, a gente publicou. No Dermatology Surgery, a gente publicou o artigo. E tá aí a técnica, né? Pro mundo todo. Mas isso, então, assim, foi uma técnica que você extrapolou de coisas que você já fazia, tributária, enfim. Exatamente. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, como é que você Então, chegou, então, o que nesse aconteceu? ponto. Em 2014, eu comecei a fazer muito laser endovenoso, já tinha um curso master já. E eu pensei, por que eu não posso fazer também a tributária? Então, a experiência era maior, safena. Safena. E aí foi extrapolado. Outra era flebectomia. Uhum. E eu já tinha visto artigos já. Tem artigo do coreano, tem americano, já fazia já e tal. Mas eles queriam funcionar a tributária e passar um fio guia, um introdutor. Não é por aí, sabe? E eu tinha muita habilidade com ultrassom, já fazia ultrassom há anos. Para mim funcionar uma veia, para mim eu comecei a desenvolver, porque é diferente quem faz exame do que quem faz procedimento. Que as mãos trabalham diferente. Porque o exame você está com a mão no teclado, outro no transdutor. Na cirurgia, você tem que estar com a mão no transdutor e outra na agulha. É diferente.
A conexão cerebral é outra. Eu já tinha essa habilidade já. Então eu comecei a fazer essa punção e fazia o que eu fazia. Eu fazia com hack, não tinha, era no hospital, sem tumescência e fazia com a fibra bare tip. E eu descobri que eu fazia isso com baixa energia, 1 watt, 2 watts, e não dava problema, e a veia fechava. Então, durante muitos anos... Isso em 2015. Em 2015, eu levei no Congresso Americano, sabe o que é o Congresso Americano Do Venus Symposium? Ou do American Venus Forum. American Venus Forum. Levei no Congresso, levei um pôster de veia da testa e um pôster de tributária. Em 2015, eu apresentei lá no Congresso Americano. E foi... Eu mostrei um videozinho com a fibra bare tip descendo, funcionando de cima para baixo. Cara, como você faz isso? Não, a veia não tem válvula. Ou seja, é uma coisa já antiga, né? Tem gente que acha que tratamento de tributária com endolaser é uma coisa que acabou de começar. Não, já faço isso. Já ensino no curso, inclusive o pessoal hoje que está falando da técnica ATA, já faço isso há muitos anos, mais de 10 anos. Aí aconteceu, aí veio a fibra radial. E veio a radial slim, que surgiu depois da radial ainda, né? Eu fui o segundo médico a comprar o aparelho da Biolitech, o portátil dele, ultrassom, o laser, sabe? Mas era 980. Não era portátil, era o normal mesmo. Aham. Então, eu tinha já uma ligação forte com a Biolitech. Então, quando eles foram lançar a Radial Slim, eu fui um dos primeiros a receber, a ser comunicado e tal. Eu comecei, então, a extrapolar. Aí começou a fazer ambulatorial. Então, foi tudo evoluindo nesse sentido. Conforme a tecnologia foi melhorando, você também foi extrapolando para fazer coisa menos invasiva. Aí, você pergunta, o que fez virar a chave? Num curso máster, num dos cursos, tinha uma pacientinha que é voluntária, com varizes grossas, que ia fazer tudo com laser. Né? Que chama de tratamento, que esse nome vem da Europa, também da Rússia, que chama de All Laser Treatment. Eles chamam lá, né? Ou All Laser Ablation. Então, eu quero pegar esse nome, porque lá, nesse congresso com o Mark Whiteley, ele mostrou uma aula chamando de Hedgehog. Mas o Hedgehog, que é o porco-espinho em inglês, é uma técnica que ele divulgou para fazer a neoformação vascular da crosta. Entendeu? E eu trouxe, para você falar de Hedgehog no Brasil, só que o Hedgehog não é um nome palatado, é um nome feio, é Hedgehog. O que é Hedgehog? Aí ele falou, não, Charles, é All Laser Treatment. Então eu comecei a usar o nome tratamento total a laser, que eu acho mais comercial também. Sem dúvida, melhor. Mais pega palatável. bem melhor, né? A gente falou isso hoje no bastidor, falou, né? Então, eu vou aproveitar, Charles, que a gente entrou bem no tema mesmo, para começar a explorar uns conceitos técnicos aqui que a gente quer aprender contigo. Para quem não assistiu ainda a entrevista do Charles no Congresso, vale muito a pena assistir depois, porque ele fala bastante sobre veias de face. E aí a gente queria aprender contigo veias do tórax, da mama e veias das mãos. Primeiro porque é extremamente polêmico e como o Mark Whiteley é polêmico também, eu acho que todo mundo que destoa, que aparece ou que tenta ser disruptivo para o bem, se torna polêmico de uma forma ou de outra. Né? Depois em placa. E o tempo mostra de que, por exemplo, o laser para safena, né? Mas vamos começar com veias das mãos, então? Queria que você colocasse de conceitos técnicos assim, qual a indicação de tratamento e qual os materiais que a gente vai utilizar para tratar veias das mãos. Então, veia da mão é o seguinte, vamos falar... tem 2 perfis de pacientes, basicamente. A paciente idosa, que é aquela veia... É uma veia flácida, aquela pele flácida. Muitas vezes você só trata a mão, faz um estímulo de colágeno ali, então melhora aquele aspecto estético ali. E é uma veia que ela... Trata a mão, você diz um tratamento dermatológico, é isso? Isso. Para pele. Né? Aí você pode fazer ali até uma espuma para aquelas veias de mão, certo? Que funciona muito bem. Agora, o laser endovenoso que eu tenho usado é para aquela paciente daquela mais jovem, mais jovem, de seus 40, 50 anos, 30, né? Eu tenho paciente até de 30 anos, que ela já nasce com a veia, chama veia vicariante, uma veia que é anormalmente calibrosa. E a mais comum é a tributária dorsal da cefálica, aqui na mão. Então, ela é calibrosa aqui, e ela faz um Y e se junta com a cefálica, que é meio hipoplásica aqui no punho. Depois ela fica grossa de novo. Então, fazer essa veia não faz falta. Não, vai queimar a cefálica. Não vai queimar a cefálica, vai queimar uma tributária que está ali incomodando o paciente. Né? E qual que é a vantagem? Essa veia, ela é troncular aqui em cima e aqui na mão ela tem que ter 3 ou 4
ramos aqui que vem. Você pode puncionar de cima para baixo e fazer com a punção só, Todos. e entrando uma por uma, já fiz caso assim. Ou você pode, já peguei caso, que até as veias dos dedos são grossas. Então eu punciono veia digital uma por uma com um gelco, Que gel que usa? o 16, né? Punciono com gelco, passo o gel com anestesia local, ou já fiz até com bloqueio de plexo também. E tem que puncionar uma por uma, aí você vai com a fibra de 400 micras, fazendo também uma energia 3 watts e um lead de 30 joules por centímetro. E tumescência? Tumescência. Tumescência você faz aquela solução, eu ponho soro fisiológico, 480 ml de soro fisiológico, 480, 10 ml de lidocaína, 2% com vaso, 10 ml de bicarbonato, né? E eu ponho 1 ml de decadron nessa solução. Uhum. E faz compressão pós-ablação? Depois da ablação, eu ponho uma compressinha, um enfaixamento, né? E sempre vai dar um edemazinho, dá um edema residual, mas logo com uma semana desaparece o edema. E após aquela luva elástica, também ajuda. Por quanto tempo? A mim uma semana, não mais que uma semana da Chega luva. a ficar cordão fibroso, alguma complicação nesse sentido? O que No você pode ter de começo complicação? fica, no começo fica, mas, como eu falei, se você usa energia baixa, a veia, ela não fica aquela fibrose forte, entendeu? Então, A ideia é tirar a complacência da veia. complacência dela. Então, tem uma paciente minha, que nunca esqueço dela, que eu fiz o caso dela 2 vezes. Eu fiz uma vez, eu achei lindo, mas ela, não, mas estava assim, natural, não estava depois da primeira vez. Mas eu não quero ver veia alimentar, vamos fazer. Eu fiz de novo até a veia sumir. Aí fechou a veia. Mas nenhum paciente ficou reclamando de cordão fibroso, ela sumiu. Cara, eu tive um caso que uma dermatologista me procurou. Era uma dermatologista que tinha uma veia no pé, que era uma veia grande assim também, não tinha contato com a safena e ela queria tirar essa veia aí. Queria fazer endolaser Vai ficar ótimo. no pé, dá pra fazer também. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Mesmo material, Mesmo material. fibra 400. Vou dar um alertar aos colegas que estão escutando sobre o pé. O pé é a parte menos avaliada pelo vascular. Quem faz Doppler. Quando você vai fazer um Doppler, o doente sobe naquela escadinha. Aham. E você não vai no pé, você vê a safena malelo até o malelo e sobe. Tornozelo, acabou. E você não olha o pé. Conheço uns que nem vão no maléolo. Isso. Então acontece. Olha, 3 pontos. eu tenho inúmeros casos Infelizmente. de laser, é porque eu vou no pé e vejo que é perfurante plantar, que ela é calibrosa. E tá, quando você tem uma coluna flebectásica ali, pode procurar que tem perfurante ali. E eu faço tudo com laser endovenoso, que é perfurante do pé. Tudo, entendeu? E o pessoal não faz diagnóstico. Aí faz um laser de safena, acha que vai resolver, tá lá perfurando no pé, que nem sabe, nem vai procurar depois, sabe? É o diagnóstico mal feito. Começa por aí, né? Cara, e esse outro caso das senhoras, que tem a mão já mais calejada, sol, pigmentação, e você falou que pode fazer espuma? Então, é que eu faço, eu chamo Projeto Mãos Novas, Aham. tá? Então, eu falo assim que o laser pro vascular abre um leque gigante. Então, por exemplo, a gente faz veia da fronte, né? A gente faz as veias temporais com transdérmico, a da fronte com endovenoso, a das mãos em mulher jovem com endovenoso, e das mãos em mulher mais idosa, que é a veia mais flácida, eu posso fazer o quê? Associar o rejuvenescimento da pele, tirar a mancha da pele, estimular colar, tudo com laser. Eu tenho uma croma na clínica. Isso você faz ou você tem alguém na sua Eu clínica que faço, faz? eu tenho a dermatologista na clínica, que ela também faz junto comigo o preenchimento, né? Ali ela faz ali o ácido hialurônico, que ela faz ali, para estimular. Mas aí a veia flácida com espuma vai muito bem com espuma. 0,25? 0,5%, 0,25%, 0,5% é ótimo. 0,5%. Aí qual que é a técnica que eu uso? Aí eu garroteio, bem no punho, certo? Garroteio, para a espuma não subir, para não queimar a cefálica, e punciono essas veiazinhas uma por uma com um scalp 19, um scalp 25, né? E faço por mim ali, eu vou injetando, quando fica branquinho, eu paro de Preencheu, injetar. acabou. Preencheu, você com 5 ml de espuma, se preenche aquela veia. Faz compressão depois igual. Aí depois que eu faço, injetei espuma, levanto a mão, certo? Levanto a mão, espero aí uns 2 minutos. Aí eu tiro o garrote, que a espuma sobe, né? Já deu a minha É a vida dela técnica da também, champanhe, né? né? A bolinha da champanhe. Então a espuma sobe, não vai descer. Aí segura ali e você pode depois fazer o laser. Eu faço o laser por cima. Então eu faço espuma e laser transdérmico. Clafs. O Clafs. Aham. Né? Ali eu faço. Depois eu faço a compressão extrínseca com aquela
aquela esponjinha, aquela espuma, certo? Nessas pacientes mais idosas, assim, que geralmente tem uma fragilidade capilar, uma rede venosa já prejudicada, você sempre vê rede venosa no antebraço e no braço antes de queimar uma veia da mão? É uma preocupação? Não. Essa paciente perder acesso, perder... Não, que quer que geralmente, seja? eu pergunto, olha, tem problema renal? Né? Tem problema renal? Só tem só precisa tomar medicação para, tipo, tem cólica renal, tem que tomar soro, ou se interna com frequência. Eu pergunto para elas. Então, até assim, tem na literatura falando que uma das contraindicações para tratar veia de mão é paciente que precisa de acesso venoso. Né? Então, quem problema renal, toma muito soro, tem história de tomar muito soro na veia e tal. Se for assim, nós não mexer. Mas, em geral, não tem esse problema. Você nunca teve esse problema depois? Nunca tive problema. Ficou sabendo que Cara, essa é paciente... uma boa pergunta, porque a minha noiva... Acho que ninguém tem essa resposta, mas eu fico me ninguém perguntando. tem, mas é puta polêmico. Quer dizer, eu estou em hospital, vocês estão em hospital também. Toda hora chama para ver paciente que não tem veia, que tem falha de acesso, pique, fica aí implorando começa. para passar pique. E, na realidade, assim, o paciente geralmente tem um acesso, né? Mas realmente tem paciente que tem dificuldade de acesso, né? Às vezes, você falou da idosinha com aquela veia na mão, às vezes é a última veia da paciente. Eu fico perguntando se não pode ser uma por exemplo, preocupação... assim, ó, por exemplo, se tem vasculite, o que você não deve fazer? Vasculite, artrite, tudo pode ter dor na mão. Que você, às vezes você mexe na veia e a dor é de outra causa, fica achando que é da veia. Então, você não mexer, certo? Toma muito soro, o paciente fica internada com frequência, tem cólica renal. Fala, olha, só precisa dessa veia, vamos salvar essa veia. Ah, não, meu rim tem um problema. Não, então não mexe. Eu tenho uma paciente minha, que ela foi no consultório, ela tem um rim único, certo? Eu não vou fazer secar a veia da mão dela, nunca. Deixa quieto aquela veia. Ela vai, ó, você ter essa veia sua aí, vai que você precisa dessa veia no futuro. Sem dúvida. Né? Vamos falar um pouco de veias do tórax, então, Charles, que é ainda mais obscuro para os vasculares, né? Primeiro, para a gente abrir a mente dos vasculares. O Charles me falou isso no congresso e eu carreguei comigo. Assim, nossa especialidade é fantástica e às vezes a gente fica olhando só para um campo e existe um universo. Exatamente. Abra seus olhos. Eu levei isso comigo. Foi uma bela dica que você me deu. E aí, veia do tórax, por que não o vascular ajudar, né? Exatamente. Se a gente não fizer, alguém vai fazer. Exatamente. Na parte estética, né? Vai ser o dermatologista, o cirurgião, sei lá eu. Conta para nós da técnica, quando indicar e qual material usar. Então, você do consultório de dermatologista, ainda bem que os dermatos não gostam de veia, de vaso. Porque eles têm medo também, né? E é mais difícil também, né? difícil, Para os caras é muito mais simples, né? Pega lá o laser e faz na pele. Botox. Não precisa mirar, não precisa fazer nada, não precisa acertar a veia. E nós temos o que nós temos, é para nós, gente, está na nossa mão. Então, não tem preconceito em tratar um rosto ou tratar uma mão. É para nós fazermos isso, né? Então, por exemplo, as veias do tórax, vamos falar de tórax e mama, que aparece no consultório, tá? Então, tem dois tipos de paciente que aparece, basicamente. Uma que é a paciente mais idosa, toma muito sol, tem aquela pele, mesma coisa que envelhece as veias das mãos, também aqui do colo e mama, né? Então, aquela pele fina, atrofiada, aquelas veias aparentes, são veias reticulares, certo? O que eu faço ali? Eu faço a técnica Charov, que é a associação de escleroterapia líquida, que usa a forma ampliada, chama de ampliada, depois eu explico o que ampliada é, mais o transdérmico. Porque, classicamente, a gente aprende aí nos congressos que se faz o laser primeiro e a aplicação depois. Nós a gente faz a aplicação primeiro e o laser depois, entendeu? E a aplicação ampliada, o que é? É uma mistura, a gente põe numa ampolinha 10 ml de glicose, 50%, com meio a 1 ml de ou polidocanol ou etambolim, e 1 ml de lidocaína ali. Então, a fórmula é mais fluida, então para você injetar é mais fácil, não dói, porque tem lidocaína, né? E ela tem a vantagem de ter o efeito osmolar e o efeito detergente, certo? Então, para reticular é maravilhoso. Então, o que eu faço? A gente injeta essa solução nas reticulares e vai com laser depois por cima, tá? Então, um perfil de paciente mais idoso que eu te falei, e outro paciente jovem que põe prótese de silicone. Ela põe a prótese, a pele fica estirada, aquelas veias verdes, aparecem aquelas veias verdes. Nossa, você faz o Charov ali, limpa tudo. E não tem problema nenhum, não tem complicação nenhuma, porque é muito... Só aquela rede subdérmica mesmo de veias ali. Então, a gente faz essa técnica de associar. Mas assim, quer fazer o Clax? Pode fazer Clax também. Mas o Charov, que eu tenho experiência, é maravilhoso. O resultado é rápido, duradouro e não é difícil de fazer.
para o vascular. E nessas aí, então, são mais veias reticulares, na verdade, né? Reticulares. Ponteira de 6, assim, como seriam os parâmetros que você usaria no Então, laser? aí a gente faz a... Então, o que é a aplicação ampliada, para quem não conhece, é uma técnica diferente. Porque nós somos treinados na residência a injetar em vasinho. Na ampliada, você não vai no vasinho, você vai na reticular. E ela permite você fazer mais volume. Então, você injeta e quando você vê que clareou aquela área, você segura a injeção, espera conta 10 segundos, faz 1001, 1002, 1003, deixa a medicação agir e vai para outra área. Então, vai mais volume e distribui mais medicamento. Então, primeiro eu faço, então, a ampliada. E o laser, para reticular, eu uso spot de 6, o tempo de pulso de 15 a 20 milissegundos e a fluência de 670 milijoules, joule por centímetro quadrado, a gente usa. A diferença que eu vejo na prática, na verdade, eu acabo variando com a posição que eu vou fazer, assim, com o local da perna, por exemplo. Você tem que ter muito bom na punção, né? Se você erra uma punção de uma reticular para fazer a ampliada, às vezes depois te proíbe de fazer o laser, né? Então você tem que estar com uma técnica de punção mais apurada. Você vai acabar já. mudando a técnica, você vai fazer outras... Eu falo Exato, o seguinte, exato. falo o seguinte, na punção da telangiectasia, que o pessoal ele entra injetando, ali é uma punção. Na ampliada, você vai canular uma veia. Você canula. Entendeu? Você entra como se fosse atravessando a pele e entrando paralelo dentro da luz do vaso. Você funciona com a realidade aumentada, cara? Ou você funciona no olho? No olho. 90% no olho, 95% no olho. Fleboscópio? Não. No olho mesmo? No olho. Então, aí eu falo para os alunos, treine seus olhos para enxergar as veias. Porque você fica muito bitolado no equipamento. O equipamento, às vezes, o seu olho enxerga uma veia que a máquina não enxerga. E aquela história que a aumentada enxerga 1 centímetro de profundidade, não enxerga 1 centímetro de profundidade. Eu não acredito nisso. É só aquela mais superficialzinha mesmo ali que você consegue ver. Aquela mais profunda você não vê. Então, o que eu faço o olho? Eu faço o olho, uso aumentado e uso ultrassom. Eu faço a micro aplicação guiada. Eu pego um scalpzinho 25 e faço a punção daquela veia bem fininha com scalp. Para injetar quando a veia não... Ver se não acha a veia, né? Com ultrassom. Com ultrassom. E aí, essa rede reticular aumentada no tórax sempre me faz lembrar de estenose venosa central, né? Bato o olho no tórax, a paciente está cheia de veia assim, eu falo, ih, caraca, o guia não vai passar. Minha cabeça é assim. diferente o aspecto. Mas é outro perfil também de paciente. Você está falando de uma moça que fez silicone nas mamas, né? Não uma senhorinha que fez permicate. Tem o poiquiloderma e tem a reticular. Então, o que é bacana do vascular? O poiquiloderma, quando você olha na lupa, é milhares de microvasos, bem fininhos estão ali, mais a pigmentação. Então, o que eu faço? Eu faço com laser transdérmico, aí eu vou com spot de 3. Né? Spot de 3, o tempo de... Eu uso etérea, certo? Sem conflito de interesse. Depois a gente manda a conta para os caras. Você já falou da Philips, a gente vai cobrar a Philips também. Vai falando Eu aí. tô anotando aqui. É só para assim, pessoal, que Não se inibe não, viu? muitas vezes o colega ele posta, ele mostra uma aula, então ele mostra um critério, mas aquela máquina dele é uma máquina X. Aquele critério não serve para outra máquina. Então, eu acredito muito nisso também, sim, cara. E eu escuto os caras falando que isso não é verdade. É verdade. E aí, o que eu oriento? Pega aquele critério que está ali, beleza. É abaixo de 10%. E usa no seu paciente. Entendeu? Ah, não funcionou. Então, vai subindo. Até você pegar, opa, funcionou. Então, para mim, nessa minha máquina, é isso aqui. O meu endovenoso, meu laser, é uma máquina antiga. Mas nunca estragou. Ela funciona muito bem. Mas eu fazia, por exemplo, com o aparelho da Orlight, eu fazia com 1 watt a tributária. 1 watt. Então, meu lead era de 10 joules por centímetro. Já com o aparelho da Vidence, eu uso 3 watts. Hoje eu estou usando 5 para fazer a tributária. Já aumentou. Ou seja, sabe que eu estou mais corajoso, então estou percebendo que a máquina vai ficando mais velha e começa a precisar... Você tem que fazer algum compensatório. Compensatório. Então, você tem que ter esse feeling de sentir a resposta da máquina ali nesse sentido. Um detalhe técnico, você comentou, né? Tanto da punção das veias de mão, punção da veia de face. Você vai sentindo, você vai acompanhando visualmente ela queimando, você vai sentindo aquele borbulhar, depois da tumescência, quando você vai queimar, como que você faz? Essa pergunta é maravilhosa. Porque é o seguinte, você puncionou a veia, passou a fibra ótica, tem que tirar o gel, que não pode, esquece que o meu colega deixa o gel lá e sai com o gel cozido. Então, faz o pullback do gel. Preenchimento de polidocanol. Então, você puncionou, faz a tumescência. A tumescência precisa ser ecoguiada.
Para safena eu faço ecoguiado. Para tributário não precisa, porque eu tenho o gelco ali. Já tá vendo, sente ele. Né? Então, qual que é o segredo, por exemplo, para fazer perna ou fazer mão? Você faz o botão anestésico. Quem me ensinou isso foi o Marco Alho, que me ensinou. Eu via fazendo lá em Londres, certo? E faz a punçãozinha e punciona com gelco. Naquele botão anestésico que ele fez, ele entra com a agulhinha para fazer a tumescência. E eu uso a bombinha, uso a bomba injetora. Tá? Até para pequeno volume, assim, na mão, né? Então, eu já fiz muita tumescência com seringa. Não é igual. Então, eu recomendo para quem está fazendo laser endovenoso, está fazendo até o ATA aí, está fazendo, ou a que eu chamo de tratamento total a laser, investir numa bomba não é cara, o resultado é outro. É outro. Eu adorei essa bomba também, eu vi nos Estados Unidos agora. A bomba é Claim fantástica. Pump, né? E animal. Além da rapidez, né, de agilizar a eficiência. Reduz o número de punções. Exatamente. Então, o que eu faço? Eu entro com a agulhinha posterior à veia e anterior. Certo? Aí o que eu vou fazer? Quando eu vou fazer até uma ablação, eu ponho o transdutor, vejo, põe aí 5 watts ou 3 watts. Eu vou olhando, deu o sinal da pérolazinha, pipocou. Achei o ponto. Opa, tá funcionando. Aí eu vou com a minha mão sentindo, comprimindo a veia, para todas as paredes ter o contato com a fibra Você ótica. tá falando de safena agora. Não. Tá falando de Tributária, de... mão, veia da fronte. Aí, por quê? Não pode esquentar a pele. Então, se se esquentar a pele, tá errado. Passando, né? Tá? Uma dica de ouro também, então você perguntou, então eu faço com a minha mão, sentindo a temperatura. E uma dica de ouro também, nunca deixa a ponta da fibra tocar a pele por baixo, ela levantar a pele. Nunca deixa. Entendeu? Você tem que pegar e empurrar a ponta da fibra para baixo. Na angulação. Isso. E quando for tirar a fibra, lembra que você tem que puncionar a pele, passar um pouquinho de subcutâneo e entrar na veia, não é? Então você tem aquele meio centímetro mais ou menos. Não queima. Isso. Aí você para de queimar e tira a fibra puxando para cima, para a pontinha e para baixo. Certo? Nunca a ponta pode ir para cima, porque o laser ele vem de baixo para cima, de dentro para fora e queima. Você não vê na hora, depois dá aquela bolinha na pele. Ô, Charles, puta dica boa mesmo essa. Na tributária, acho que você tinha dado no congresso essa dica, né, Luiz? Ele falou algo semelhante. Ele Eu lembro falou. de você falar muito da punção da veia de fronte. Essa eu acho que é uma que vale a pena a gente reforçar. Não é que a pergunta foi boa, ele aprendeu contigo e tá refazendo Peraí. Eu estudo, rapaz. Você me respeita. Ô, Charles, quanto que você entra na tributária com a fibra de laser? Você entra 2, 3 centímetros, o máximo que der, ou você entra pouquinho na perna? Entra tudo. O máximo que der. Até o talo. Ou no gelco vai. Aí uma dica de ouro também, né, pessoal? Então a veia, ela pode ser tortuosa de várias formas, né? Ela pode ser uma leve, um pouco sinuosa, que o gelco navega maravilhosamente bem. Ou ela pode ser meio espiralada. Então acontece, quando a veia ela faz um novelo, você olha no ultrassom, você não tem como se guiar, nem que eu vou entrar aqui, é uma bola. Mas você pode tangenciar aquela vez, você vê um monte de bolinha no corte. Vê um monte de corte transversal. Imagina você pegar assim uma linguiça que tá aí, você corta ela. Aí eu faço várias punções, transfixando a veia, e você põe um salsicha no espeto e sai queimando ali. E fecha tudo. Transfixa. Mas, Charles, a veia, a fibra não vai queimar o subcutâneo? Não, porque o cromóforo é água, 1470. Então, você fez a tumescência ali e tal, vai queimar só dentro da veia mesmo. Não queima o subcutâneo, não dá nada. Interessante, né, meu? Transmissão mesmo. Você não precisa estar dentro da luz toda hora, né? Por transmissão, ela vai queimar o restante ali da região. Queimando. Só não pode chamar a técnica de salsicha no espeto, né? Não pode. não vai Não pegar. seja o nome que pegue, mas pegue meio mal só. Não, às vezes o aluno fala, Charles, aqui eu posso usar a técnica da salsicha no espeto? Você pode. Fora daqui pode. Só não chama desse nome. Usa um porco espinho na coxa, uma salsicha no espeto na... Tipo, velho, não vai rolar, né? Skin Booster é melhor na dermatologia. Só para reforçar, então, você tinha comentado esse exemplo, eu lembro muito bem dele falar no congresso. Veia de fronte, por exemplo, que era uma veia, às vezes, que a testa era um pouco mais convexa, e você estava usando o introdutor 4, porque às vezes você tinha que fazer 2 punções. Isso você está usando só para essa região ou tem algum outro local, alguma dica de punção? Assim? Não. Eu usava só o gelco 16. Mas aí, essa paciente de Londres, por exemplo, que eu contei a história dela, ela tinha a testa muito convexa. Então, o gelco não faz aquela curva para você estar ali. Então, o cara te mandou um caso desafiador também, né? Ele mandou. Então, eu tinha que fazer uma punção e outra no meio da testa para descer, entendeu? E eu fiz isso nela. E ela reclamou dessa marquinha, micromarca que ficou lá.
Depois sumiu. Ela era modelo, né? Modelo. Ela tinha linha, a hairline era muito retraída. Aí eu, conversando com os colegas do endovascular, eu já tem um kit de punção pedioso, que é muito bom e tal. Eu só, vamos começar a trazer. E tem um kit que ele é siliconado, bem flexível. Comecei a usar esse kit. Então eu punciono, tem um fio guia muito fininho, que passa ali, bem delicado mesmo. Comecei a usar esse kit de punção. É bem mais caro, custa quase R$1.000 cada Só um. um introdutor, né? Só um introdutor. Eu uso 3, 4 na cirurgia. Então o custo aumenta, mas tudo bem, eu compenso no Sem honorário, dúvida. a gente faz a compensação ali. Tem uma coisa de veia no front que assim, você falou, a veia é muito complacente. Às vezes, quando ela esvazia, ela causa uma depressão na pele, né? Parece que tá para dentro. Olha que seca a veia. Então, Como aí, é que fica? então, essa é uma pergunta maravilhosa. Então, o que acontece? Tem paciente que ela tem esse problema. Quando a veia está alta, estufa. Quando a veia está baixa, fica um sulco. Eu falo assim, olha, você pode trocar Um problema por outro. por outro. O que você quer fazer? Tal, né? Mas, inclusive, eu tive um caso desse que deu uma retração. Não foi retração. Foi a veia que fechou, mas como ela já sabia que ia dar problema, ela não reclamou desse sulco. Aí faz sentido você usar menos energia para só não Exatamente. fechar a veia. Ou dá pra fazer um Exatamente. preenchimento ali também, jogar um... Pois é. Dá, mas fica um Sei lá. Massa corrida, né? nossa corrida. o Durepox eu costumo trabalhar com. Mas tem um colega lá em Goiânia, o João Plástico, que ele faz esse suco aqui, ó, ele faz com maravilhoso o resultado. Então dá para fazer um preenchimento, nem que depois de um ano repete ali e tal. Mas assim, foi só um caso que eu tive isso, dessa retração de pele. A maioria não dá problema nenhum. Vai mudar a ó, anatomia do paciente. Acho também, muito massa a gente conversar sobre isso, porque eu tenho uma noiva dermatologista, né? E aí eu fico escutando os congressos de dermatologia e o papo deles. E eles estão muito na nossa frente, oferecem tratamentos animal para os pacientes. E assim, muitos dos tratamentos não têm evidência nenhuma, mas traz um resultado estético legal. E eu acho que nós, vasculares, ainda temos muita dificuldade de conversar sobre estética. A gente não foi treinado para isso, né? Eu nunca escutei isso na residência e são caras como você que rompem o mercado e começam a trazer, tomam umas pedradas e depois todo mundo volta para tentar aprender contigo, que é muito Exatamente. legal, né? Mas a gente falar sobre estética também é bom para nós. Por que o vascular não pode fazer essas coisas, né? Já que tem um apelo estético, né? E não vai, você não vai mal. Alguém vai fazer, né? Vai Também. fazer. E não existe antiético nisso, né? Você não está oferecendo um tratamento antiético, porque o paciente te procura por um apelo estético, você oferece uma solução estética e resolve de forma estética e a vida segue. Então, Tem que ser bem claro assim, que o resultado ele é construído, né? Você não entrega ele, pá. É diferente. A cirurgia plástica, ele faz uma prótese de mama ali e tal, vai cicatrizar, mas aí o nosso é um resultado pouco. Na parte de varizes, ele é construído ao longo de um certo tempo, 3 meses, 4 meses, você entrega um resultado mais perfeito para o Tem uma paciente. Né? pergunta. Você estava falando de ablação de tributária na perna. Uhum. Tá, paciente com varize grossa na perna. A ablação é a sua primeira opção hoje? Sempre. Eu falo assim, para veia grossa, safena, eu falo assim, ablação endovenosa e espuma. A espuma vai completar o que o laser não resolveu. Entendeu? Então, raramente eu faço espuma, só espuma. Só um caso assim, mais complexo, com as varizes não safênicas, os perineais ali, que você pode fazer espuma. Flebectomia em que caso hoje? Para mim, para reticular. Reticular com relevo, que é um paciente jovem, que eu não quero arriscar, manchar e nada, eu faço flebectomia. Eu adoro flebectomia, é muito bom, o resultado é perfeito, né? Tirar um reticularzinho ali com a bicoincisão, fica perfeito. Porque às vezes que injetar um espuma ali, pode manchar, dar um matching. E a flebectomia com anestesia local, você faz maravilhoso. Eu faço termoablação das grossas e a minha flebectomia das reticulares. Mas só esclerose você não faz? Eu faço. Se ela não tem relevo, eu faço ampliada, intraoperatória. Certo? Agora, se é uma veia que tem relevo, eu prefiro já garantir que fica pronto com a flebectomiazinha, que depois ia voltar para fazer a aplicação. Aí entrega mais rápido o resultado. Certo? Mas tocando no assunto da flebectomia, vou dar mais uma dica, pode? Opa, tá aqui para isso. É o over-deliver, né? O pessoal está escutando o podcast justamente para isso. Então acontece. Parando o carro para anotar. O grande desafio para todos nós da minimamente invasiva é a safena acessória anterior. Porque ela é grossa, ela é calibrosa, quando está doendo, ela é calibrosa,
Mas tem a parede fina e é muito superficial quando ela sai do compartimento ali. E quando você faz espuma nela, mancha. Mancha mesmo. Difícil você não fica, nem você vai drenando, fica mancha. Se faz laser, só ablação a laser, pode ficar uma retração, um cordãozinho ali, uns carocinhos, que fica, doutor, tem um carocinho, o que eu gosto de fazer? A veia é grossa. Se fosse fazer a retirada dela, isso é um cortinho maior, né? E com a marca. Então eu faço laser nela total, faço laser, e eu marco alguns pontos-chave onde ela é mais proeminente, eu faço a microincisãozinha, puxo ela e faço uma retirada segmentar dessa veia. Entendeu? Então ela fica ali, tira um sangranário que está morta já aquela veia, eu tiro, ligo com um nylon, Monar 40 incolor, e acabou. Resolveu o problema da acessória anterior. Eu associo, então, até uma ablação com a flebectomia, nesse caso aí. Esse endolaser. Faço endolaser mais flebectomia da acessória anterior. Quando ele é muito superficial, bem paciente magra. Muito massa, cara. Tem coisas que a experiência que traz, né? E aí, olhando a tua trajetória, assim, Charles, e onde você chegou hoje, que talvez seja o topo do mercado aí de flebologia estética, a gente vê que você passou, assim, por um período que você desenvolveu tuas habilidades, treinou, ensinou, vivenciou muito isso, depois teve a persistência de acreditar em alguma coisa e continuar. Eu acho que você foi muito audacioso de ir até Londres, falar com um cara que você não conhece, convidá-lo. Então, nitidamente, você tem muitas outras qualidades do que as técnicas, né? E aí a gente gosta muito de falar sobre isso aqui. Então, eu queria que você falasse para nossa audiência de habilidades não técnicas que um cirurgião vascular moderno tem que ter e que hoje você ensina isso também lá no teu programa de mentoria. Para a nossa galera mais nova, assim, o que acreditar e tentar aprender além de técnica de cirurgia vascular. Então, bacana, para quebrar as crenças limitantes, né, que a gente tem, eu fiz muito curso. Eu fiz curso com Anthony Robbins, fiz curso com todos os cursos lá da Mente Milionária, né? Fiz também. E eu fiz um curso bacana que foi um curso de liderança, que foi escalar o Kilimanjaro. Isso foi em 2018. Para mim foi um curso maravilhoso, que tinha gente de Singapura, da Indonésia, de Vietnã, alemão. Tudo isso me fez construir o quê? Perder medo. Não, fala desse curso aí. Como é que é esse curso? Esse eu tô curiosíssimo. É um curso, né? Eu fiz curso em 2018. Então, em 2017, eu tinha feito um curso anterior, né, com um professor, também nesse grupo do T. Harv Eker, né? E ele mostrou lá, fez um videozinho dessa viagem para o Kilimanjaro, onde a gente passava uma semana numa creche, que tinha crianças cegas e albinas na África. Porque lá o cego e albino é muito discriminado. Essa escola acolhia, e esse grupo é uma fundação que ampara essa escola, certo? Então, aquilo me emocionou muito do ponto de vista de ajudar as pessoas e tal. E tinha um lado de subir o Kilimanjaro. Então, os caras escalando lá e tal. Eu até arrepiei aqui, ó. Aí, eu vou nesse negócio. E era um curso de liderança. Tinha cara do mundo todo, né? E isso foi no final de 2017. E eu fiquei os primeiros semestres todinho em 2018, academia, andando de mochila nas costas. Eu pegava 60 quilos, botava nas costas, na mochila, e ia no condomínio lá andando, subindo o morro para treinar. Fazia escada. O Arthur tá achando que ele que é marombeiro aqui. Né? Né? Então, aí eu me preparei 6 meses para escalar o Kilimanjaro. E foi bacana. Eu cheguei lá na África, né? E na Tanzânia. Nós chegamos lá, essa escola era no pé da montanha. Então, nós tínhamos ficava ali para dar uma aclimatada, e depois a gente partia para subir a montanha. São quantos metros, Charles? 5.980 metros de altitude. Tem que ser um bom líder. Agora eu entendi o curso. Tem que liderar os caras que vão desistindo, assim, né? Exatamente. Então, aí que eu falo. Então, o que faz, tem os hard skills e os soft skills. Né? Hard skills é isso, é técnica. Os soft skills é da pessoa, é de dentro. Você não consegue mudar aquela pessoa. Tem que extrair o melhor dela, né? Então, o meu aluno, eu falo assim, olha, ele fala assim às vezes, olha, eu não consigo fazer essa punção, não consigo passar essa fibra. Se eu nunca falo não consigo. Eu falei, eu vou tentar. Porque eu não consigo, você está se sabotando, né? Então, o que eu falo para os meus alunos? Nunca desistir, sempre buscar o melhor, né? Então, eu estava falando com o Fábio aqui agora,
de a gente... Eu sou um cara que gosta de colecionar experiência boa. Então, quando eu viajo, eu vou no melhor hotel que tem. Para ver o que eu tenho de melhor naquele hotel que eu posso trazer para o meu consultório para dar para o meu paciente. Que o paciente hoje ele quer ser tratado com perfeição, mas viver uma experiência boa no consultório, na clínica. Então, você tem que aprender isso, de como entregar um resultado bom, como entregar um atendimento perfeito. É como surpreender o cliente. Exatamente. Encantar o cliente ali. E também aprender gestão, certo? Controle financeiro, o que entra, o que sai, né? Fazer um DRE, um demonstrativo de resultado de exercício, fazer todo mês um demonstrativo desse, o que está gastando na clínica, qual a sua lucratividade, quanto custa a hora, entendeu? Tudo isso eu faço, eu ensino na minha mentoria, ter um CRM perfeito, né? Um Client Relationship Management, tem um programa de CRM que monitora suas vendas no consultório também. Então, não é só técnica, né? Para você que está lá em cima, tem todo trabalho de base, que eu aprendi isso todos os cursos que eu fiz, né? Eu nunca paro de fazer curso. Eu fiz agora, eu fiz o curso Vende-se, né? Já tinha feito ele, fiz de novo, estou fazendo agora mentoria com o Caio Carneiro também. Nós estamos nessa vibe de sempre estar tentando melhorar muito mais na gestão da clínica, no encantamento de clientes, né? O que me chama a atenção, a gente já teve essa discussão previamente, mas só o fato da gente começar a tratar como cliente. Tirar essa paciente, cliente. Porque você entende o cliente que ele tem. Ele não está ali só pelo tratamento em si. Você tem que oferecer alguma coisa, a experiência como um todo, digamos assim, para você conquistar aquele cliente e, consequentemente, outras pessoas, né? E se ainda tem um pouco de paradigma, a gente vê isso dentro da medicina, talvez na vascular mais, essa questão de doença arterial, é uma coisa mais estética. Então, talvez eu acho que isso está caminhando em paralelo ali as pessoas, né, que têm essa visão já desde mais cedo e começam a associar. Você vê que não é totalmente separado. Ele cresceu na parte da estética, da flebologia e, consequentemente, na outra parte de enxergar isso como um todo. Eu acho que tem essa fusão aí. Mas no meu consultório hoje eu faço veia. Mas toda semana tem doença arterial no meu consultório. Ele chega e quer ser bem tratado. Então, muitas vezes, eu recebo um aneurisma de aorta, recebo uma carótida, eu encaminho para a minha equipe, os colegas que trabalham comigo, e nós o honorário, a gente compartilha. Porque eu captei o cliente, e eu passo o orçamento, o cliente paga para mim. E então, existe. Então, o cliente ele quer uma experiência boa. Ele vem até você para isso, ele vem buscar isso. Ele não quer ir no hospital. Tem medo de Covid e tal, ele não quer ir lá no hospital, ele quer ir no consultório, ser acolhido com uma hora de conversa, quer a consulta bem feita, um exame bem feito, aí ele quer aquilo, ele paga por isso. Eu acredito muito no esquema de mentoria, sabe? Antes, quando era muito coach, né? O mentor hoje ele mudou de nome. O coach mudou de nome, né? Hoje ele é mentor. Eu tinha um pouco de preconceito pessoal antes, mas hoje eu não tenho, cara. Eu acho que o programa de mentoria, ele te acelera muito a tua parte profissional, técnica experimental. É igual você tentar repetir um erro do passado. Ou o cara que não conhece história repete o erro que o outro cara já fez. Então, estamos começando no mercado aqui agora. Quantas vezes esse cara já se deu mal, já bateu a cabeça, solucionou o problema e ele pode adiantar a nossa vida só explicando ou dando um insight do tipo, escuta, eu já fiz isso, eu já apanhei dessa forma. Vai por aqui que é mais fácil, estou te falando. Então, a história já está escrita de um cara que estudou, treinou, passou no título, foi bem sucedido e aí pode acelerar a tua vida em 10 anos. Com certeza. Então, programas de mentoria funcionam muito bem. Eu terminei agora o Vende-se também online, do Caio Carneiro, e fiz o curso menor, não fiz o curso de mentoria. E, cara, me abriu a mente para muitas coisas ali, muito né? Bom o curso Quebras de objeção, antecipações de problemas, estratégias de venda. Exatamente. Eu acho que o teu programa, que você está comentando aqui, tem muito a acrescentar para a comunidade vascular. Quem é o cara-alvo para ser teu mentorado? Assim? É o cara que saiu da faculdade, da residência agora, ou é o cara que já está no mercado? Quem que é o teu mentorado? Então, a mentoria ela é personalizada. Então, o cliente me procura, o colega me procura, né? E eu faço uma conversa prévia com ele, eu faço uma videochamada para entender onde que ele está, certo? Tipo, eu não posso oferecer para ele um tratamento total a laser, para ele não sabe nem fazer nenhuma flebectomia direito, certo? Então, tem muito isso. Mas quem mais me procura, quem já está no nível mais avançado. Muito ex-aluno master,
muitos alunos de outros cursos que tem no mercado me procuram. Por quê? Porque no curso Master, por exemplo, tinha 20 alunos, 25 numa turma. Aí você tinha 2 macas. Que era eu numa maca, o Rover na outra maca. Então ficava aquela roda de médicos ali, olhando e tal, um fazendo, revezava ali e tal. Acaba que você vê, pratica, mas não é tanto. Na mentoria, você, poxa, quer fazer só laser transdérmico. Tá bom, vamos ficar aqui 2 horas, 3 horas, um dia todo com transdérmico, né? E eu quero só fazer tratamento total laser, vamos fazer. Então, mas hoje eu posso entregar para ele laser transdérmico, tudo, faça croma, face, mão, tudo, colo, ele vê tudo. Tratamento total a laser, a parte prática, hands-on, que ele vai entrar, vai fazer a cirurgia, e a parte de gestão. Então, ele passa um pouco no atendimento, ele passa um pouquinho também na parte de vendas, eu tenho um consultor de vendas, como é que o meu CRM funciona, como é que eu gerencio a clínica, como é que eu faço meu estoque, controle de estoque, como é que eu montei minha clínica, eu faço tudo no consultório, tudo, 100%, não vou em hospital mais. Já tem 4 anos que eu não vou em hospital mais. Então, tem aquelas veias grossas, faço tudo no consultório. Aquelas calibrose, tudo no consultório, com anestesia local, sedação com anestesista, como é que eu montei esse sistema, eu ensino tudo isso. Então, mas para aprender isso, olha, anos para aprender, né? Então, é uma forma de acelerar muito tem colegas nossos meus que fizeram mentoria, dobrar faturamento só no outro mês. Eu tenho um colega que ele me ligou e falou: Charles, você acha que eu devo comprar um VenViewer ou fazer mentoria? Você faz a mentoria que você vai comprar o VenViewer, não, vai pagar a mentoria, vai comprar o VenViewer e vai sobrar dinheiro no seu bolso ainda. Depois ele mandou depoimento: Charles, eu comprei o VenViewer, comprei usado, comprei. E tal, você vira a chave na cabeça da pessoa, né, de como entregar o resultado. Porque não é só técnica. A técnica, ele vai ter mais técnica, mas também a entrega do resultado, como vender. Porque o médico tem medo de vender, né? Ele acha que não é vendedor. Como vender num preço maior do mercado. E a mentoria funciona muito bem. E ainda no Goiás ainda rola uma churrascada na conta do Charles lá. Não, rapaz, nós vamos lá pro rooftop, Olha lá, ó. num prédio de 50 andares, celebrar o sucesso dele lá no alto. Quem quer pôr médico, a minha missão... Lá só tem fazendeiro e o Charles, entendeu? E é vascular e fazendeiro. Lá no curso Master, eu já falava assim, gente, a minha missão é fazer vocês, vasculares, estarem acima do cirurgião plástico no mercado. Porque o plástico ele é considerado, né, está no auge da medicina, é que cobra mais caro, ele está ali, não tem convênio. O vascular tem que estar nesse caminho também. Nós estamos ali, hoje já estamos ali com plástico já, nós estamos subindo muito. O vascular o que é? É só aplicação, cirurgia de convênio, né? Hoje está mudando essa mentalidade. O leque abriu demais, né? Ah, demais. Maravilhoso. Então, assim, eu sou feliz em ter transformado a vida de muita gente. Né? E também eu acho que eu mudei muito a vascular brasileira. Porque essa cabeça de fazer o curso com técnica, curso com marketing... É disruptivo, né? Desde o Exatamente. início. E a mentoria hoje... Você sempre teve esse perfil de empreendedorismo, de gestão? Sempre. Ou isso veio, assim, da necessidade de você ver a tua clínica ali meio parada? Meio... Não, eu sou, cara, esse é Sempre interno. teve. E tem médico que não é empreendedor, normal. Tem médico que quer trabalhar ali 1 hora ali, numa clínica, quer fazer, então é normal. Eu sou inquieto. E eu gosto de sempre estar buscando coisa nova. Ah, surgiu um aparelho, o que é? Deixa eu ver o que é. O Marco A tem aquele, o High Frequency Ultrasound, HFU. Ah, eu quero ver. Não, então, Marco, funciona? Ó, Charles, ainda estamos experimentando. Então, não vou fazer. Custa quase $1 milhão o aparelho, e o consumível custa $10 mil. Então, não é para nós. Ainda, pelo menos, não vai ser. Não é para nós. Mas eu estou lá, sabe, buscando. E a mentoria se perguntou que ela é individualizada. Então, o médico fica do meu lado, gosta aqui do meu lado, eu faço a consulta e ele do meu lado aqui, ó. Como é que eu vendo, como é que eu faço a avaliação, como é que eu dou orçamento. Ele só vamos fazer o exame, ele vai fazer o exame comigo, então é eu e ele. Nós somos sócios, vem a equipe toda comigo. Eles falam a mesma língua, então fica muito mais personalizado e o aprendizado é outro nível de aprendizado, né? Deixa eu fazer um desse do Fogart lá, já estamos combinando nos bastidores aí. Vamos fazer, ué. Sem dúvida. Vocês vão, Mas essa questão da mentoria, eu ia reforçar justamente A isso. gente mostra os bastidores da mentoria. Exatamente. Digo, a questão de ser individualizada, que eu acho que é o grande pulo do gato. Às vezes vai ser um investimento
proporcional, assim, talvez um pouco maior do que você fazer vários cursos, mas aí você faz um curso de endolaser, um curso... Aí beleza, eu absorvi bem o endolaser aqui, eu queria lapidar um pouco o transdérmico. Aí numa ida que você vai, Exatamente. você consegue complementar todas as lacunas que estão faltando. Exatamente. Com uma pessoa que já tem experiência. Essa é a pegada. Né? Charles, a gente está chegando no fim do podcast, né? Com certeza que a nossa audiência aprendeu muito. Para quem ainda não assistiu o Charles no congresso lá, vale muito a pena, porque ele entrega muito conceito técnico para as veias da face lá. E aí, eu posso falar uma coisa? claro. Eu sinto esse diferencial. A gente fala com muita gente. O Charles, ele entrega, né? Ele vai falando, ele não quer saber se... vou segurar isso aqui pro próximo. Eu sinto que ele fala, né? A gente pergunta, ele fala. Isso que é natural. bacana. E aí o Luiz falou da mentoria, né? Realmente, você tá ali do lado, pergunta, você tem certeza que você vai ter a resposta que você quer. Porque às vezes você compra um curso, você paga, mas não leva, né? Paga menos, mas não leva o conteúdo. O cara não conta adianta, realmente o pulo do gato ali, que é o Não, diferencial às vezes dele. você vai num curso, o cara fala, não, olha, o autor A falou essa coisa, o autor B falou isso, o autor C falou tantos por cento disso, beleza, e você? E agora? Cadê seu caso? E o autor, você? Cadê Não, e daí ele põe assim, e é tudo grau de evidência D. Não, Aí você imagina, porra, cara, e aí? Eu entendo. A gente é muito fã da ciência, a gente Sim. sempre Exalta isso, tá do né? lado e exalta a ciência. Mas é verdade, você tá fazendo um curso, você quer saber a opinião do cara que tá dando curso também, Claro. né? E a experiência dele, né? Às vezes o cara nunca fez. Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, nunca dei aula com slide, tipo assim, com foto de outro, ou de revista, ou de outro colega. Sempre de caso que eu... Então, só pego aula para dar de coisa que eu sei fazer, que eu tenho experiência. E tipo assim, eu tenho segurança no que eu estou fazendo ali. Então, todas as minhas aulas de congresso é paciente meu, caso real, entendeu? E lá na mentoria, os pacientes voluntários, tudo você tá funcionando o paciente mesmo, passando fibra ótica, aprendendo como é que funciona, como é que sente a mãozinha esquentar com a fibra ótica, entendeu? Como é que faz a tumescência. Porque a curva de aprendizado é ali. A gente acelera a pessoa, mas é ali, é o hands-on mesmo. Você vai né? percebendo na hora, inclusive, né? Vou ficar mais tempo nessa parte aqui que ele não pegou. Não, aquele já pegou, vou pular. Você consegue Exatamente. distribuir melhor, né? Exatamente. Esse é o skin the game, né? No Fogart, aqui no Framingham, a gente faz isso. Tipo, isso aqui não é um congresso. Então, a gente fala de ciência, mas a gente fala também do que não é ciência, realidade, né? dia a dia. Uhum. E aí, a pergunta final é para onde você acha que vai o futuro da flebologia? E depois que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e os seus contatos. Então, eu tenho só a agradecer a vocês pelo convite, estar com vocês aqui. E dizer que eu estou muito feliz, sou uma pessoa muito feliz porque me sinto realizado. São mais de 2.500 médicos que já passaram na minha mão nesses treinamentos, esses 11 anos de curso master, mentoria, congresso e tudo mais, né? E onde eu vou no congresso, só vejo todo mundo com um sorriso me abraçando. Ô, Charles, vamos tirar uma foto aqui e tal. Acho bacana isso. E muitos colegas que fizeram curso comigo, hoje são professor, têm cursos também. Aí, então, ou seja, eu fui parte do crescimento deles também. Mas é ilimitado. O céu não tem limite. Então, eu falo que o futuro é você dominar todas as técnicas que poucos têm essa capacidade. Muitos são muito bons, mas você pode ser melhor ainda em dominar as técnicas. Você crescer enquanto gestor, né? Enquanto líder dos seus funcionários. Então, o funcionário tem que te admirar como líder. Aí todo mundo cresce junto. Então, eu sei fazer meus colaboradores estar junto comigo, sabe? Isso é uma coisa que a gente ensina também, mas tem que aprimorar. E, então, gestão, liderança, certo? Controle financeiro e desenvolver a parte de marketing. Então, o médico hoje tem que ter o futuro, né, da medicina em geral, esse contexto total para nós que mexemos com flebologia estética. Tudo isso tem que ser bem dominado por nós. E, cara, eu não estou sozinho, eu tenho 15 pessoas comigo. Eu tenho meus funcionários, eu tenho minha agência de marketing também, eu tenho lá 6, 7 pessoas que estão junto comigo. Então, é uma equipe grande para ter resultado. Você não tem resultado, você sozinho. E também trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe é uma coisa que muitos não sabem trabalhar em equipe. Acho que sozinho resolve, não resolve. Tem que crescer junto. Sensacional, cara. E aí, para quem quiser entrar em contato contigo, eu tô com o teu Instagram aqui, né? O @Dr. Charles Esteves. Tem algum outro canal de contato? Não, o Instagram vai bem. Vai bem, né? O WhatsApp nosso de contato é o 62, é o 99915 9111. Então, tanto pelo Instagram, lá na minha bio, tem um link lá que pode já marcar, marcar comigo a mentoria,
quem tiver interesse na E mentoria. viu, Fábio, ele falou que quem falar que escutou o Frame, tu ganha desconto na mentoria. Tem um desconto lá. Tem um descontão lá, eu escutei falar essa parada. Aí você põe o cara contra a parede. O cara não tem como Ele falar sobe o preço e daí fala... Ele cobra 100 e vai pro 50, né? Ah, você escutou no Frame? Então tá bom, pra você eu faço o preço Você é original. E, assim, especial. a mentoria, eu falo assim, quem quer fazer mentoria, se organiza porque para eu dar a mentoria, eu tenho que fazer todo um preparatório. Ter paciente voluntário, chamar os pacientes para fazer, organizar a agenda. Então, tipo, preciso de menos uma semana, um mês e meio antes para poder fazer a mentoria. Um mês e meio até hoje. A partir de hoje vai ser um ano e Só meio. que vem. Vai lotar a agenda. Esse ano já eu tenho mais uma vaga. Aí, Já quase final do ano, tenho uma vaga para novembro. acho que você vai fechar nessa mesa. é, vai. Achei E o ano essa é que a vaga vem do time vai do fazendo Fogo. a agenda. Então sempre tem gente procurando a gente. Graças a Deus a gente tem uma demanda de médico. Eu falo assim que quem quer mentoria comigo já é diferenciado, porque já está com a cabeça diferente. Essa vaga vai ser a do time do Fogas da Madrugada. Perdeu, acabou. Charles, Só pra obrigado 2023. demais aí pela tua participação. Tamo junto Engrandeceu aí. demais, com E certeza. como eu sou uma pessoa de muita entrega, né? Pode entrar no meu Instagram, manda um direct lá e pergunta: Ô Charles, você falou que lá no Fogo, lá da madrugada, eu não entendi muito bem, você fala muito rápido, mas vai lá e me pergunta que eu explico direitinho, alguma dúvida que tiver também. Estamos abertos aí para todo mundo. Maravilha. Maravilha. Nossa audiência, obrigado por participar. Então, procurem aí o @Dr. Charles Esteves. Todo mundo conhece ele, né? Tá fácil de encontrar. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogat da Madrugada. Compartilha com a gente aonde você está escutando o podcast Frêmito e as suas imagens cirúrgicas lá no nosso perfil do Instagram que a gente reposta a vocês. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Valeu, maravilhoso. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.